Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no lar de todos vocês, te protegendo, te guardando e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês referente ao título O Fim da Morte, Esse tópico aí está em uma leitura que eu venho fazendo, que está no livro de Apocalipse, Revelações de Esperança. Eu já li anteriormente alguns outros tópicos sobre esse assunto. E hoje quero falar um pouquinho com vocês referente ao fim da morte. Eu já estou de posse aqui da minha Bíblia para acompanhar as leituras e espero que vocês também estejam de porte da Bíblia de vocês, tá bom? Para melhor acompanhar e melhor entender a leitura, tá bom? Mas no decorrer da conversa eu estarei deixando, o livro que estamos falando, o capítulo e o versículo, para que depois, caso vocês queiram novamente verificar, é só ir no vídeo e anotar, tá bom? O capítulo e o versículo, tá? E vamos dar início à leitura, que nos diz assim: o fim da morte. Só não tem jeito para a morte. O ditado popular é repetido para dar esperança a quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. Sim, tudo teria solução e conserto. Só a morte não tem jeito nem conserto, reafirma outra versão do provérbio. A morte de uma pessoa amada pode significar também a morte de pessoas em vida, pois pais e mães que perderam um filho, companheiro de toda uma vida separados repetidamente, e crianças desamparadas, porque o fim chegou para os seus genitores, são exemplos daqueles cuja vida costuma ficar muito sombria e triste depois do falecimento de quem mais amavam. É uma situação que ninguém quer passar, meus irmãos? Quando a palavra é a morte, É uma situação complicada e nenhum de nós aceita, Nenhum de nós aceitamos. No entanto, a Bíblia contém uma revelação de Deus sobre o fim da morte. Sim, a morte tem jeito. Há solução para o insolúvel problema da morte. Um dia as pessoas não vão mais morrer, e os que morreram voltarão a viver. No Apocalipse há uma maravilhosa descrição e ressurreição dos mortos e do fim da morte. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso está escrito aqui no livro e vamos acompanhar aqui pela Bíblia, tá bom? Não sou eu que estou inventando ou escrevendo este texto, tá bom? E sim as escrituras que estão na Bíblia, Então aqui nos fala: acompanhe este estudo e descubra a esperança que Deus provê para todos os que já sentiram um aperto no coração ao deixar alguém querido no cemitério. E a primeira pergunta que nos vem é esta: o que Jesus afirmou poder controlar? O que será que Jesus afirmou poder controlar? No livro de Apocalipse, para que vocês possam acompanhar, tá bom?
livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, nos fala assim, ó: e o vivente, e fiquei morto, mas eis que vivo para todos os sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, né? Então, o que quer dizer? Que ele morreu, mas ressuscitou para a vida eterna. Amém? Ao contrário do que muitos pensam, a palavra inferno, neste texto, não tem relação alguma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente passariam a eternidade, em meio a fogo e enxofre. A palavra para inferno, deixa eu pôr a Bíblia um pouquinho para cá. A palavra para inferno, nas línguas bíblicas, significa sepultura. Assim, o texto encontra sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura, capacitando a abri-las e chamar à vida eterna os salvos por ocasião de sua vinda. E continuando aqui, a segunda pergunta é essa: como é apresentada a criação do homem? Aí nós vamos lá no começo, lá em Gênesis, para entendermos como é apresentada a criação do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos relata assim, ó, nas escrituras bíblicas, ó: e Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Então, como é apresentada a criação do homem, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma vivente. Além disso, o espírito ou fôlego da vida não se trata de uma entidade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida concedida por Deus às suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital de existência. Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Agora nós vamos lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Capítulo 18, versículo 4 de Ezequiel, que vai nos contar, né, qual é a condição humana segundo a Bíblia, que nos diz assim, ó: eis que todas as almas a mim pertencem, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho, a mim me pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Então, qual é a condição humana, né? Segundo a Bíblia, a alma humana morre como consequência do pecado. Então, esta é a condição. Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era a vontade de Deus para o ser humano recém-criado, que era Adão, né? E depois, consequentemente, a Eva. Então ele não criou Adão e Eva para serem mortos, né? A morte de Adão e Eva, eles herdaram a partir do momento, né, que passaram a descumprir o que Deus lhe havia pedido, que era não consumirem do fruto, né, que se encontrava lá no meio do jardim do Éden, que é o fruto do conhecimento.
a partir do momento que eles ali o consumiram, né, passaram a herdar o pecado. E com o pecado, qual é o preço que se paga pelo pecado? A morte, não é verdade? Esse tópico nós já conversamos em outros vídeos, tá? Para quem quiser ver, basta estar verificando nos outros vídeos que eu postei aí anteriormente, tá bom? Ela é o resultado da desobediência, né? O pecado da humanidade. Isso aí nos é contado lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que nos diz assim, ó: mas quanto à árvore do conhecimento, do que é bom e do que é mal, não deves comer dela, porque no dia em que comer dela, positivamente morrerá. Porque todos os seres humanos pecaram, todos se tornaram mortais a partir dessa ação, né, que a Eva veio a cometer. Aí vamos ver no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos diz assim, meus irmãos, ó. Romanos, capítulo 5, versículo 12. É por isso que, assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. A alma, palavra usada na Bíblia para se referir a um ser vivo, humano ou animal. Então, que nome eles utilizam, né, para ou um ser humano ou animal, né? Caracterizado pela alma. Em Ezequiel 18:20. Vamos lá em Ezequiel 18:20. Nos fala assim, ó: a alma que pecar, ela é que morrerá. O próprio filho não levará nenhuma culpa pelo erro do pai, e o próprio pai não levará nenhuma culpa pelo erro do filho. A própria justiça do justo virá a estar sobre ele mesmo, e a própria iniquidade do iníquo virá a estar sobre ele mesmo. Então cada um, meus irmãos, vai responder pelos seus atos, né? Cada um, como nós temos, né, o livre-arbítrio, né, concedidas por Deus, então cada um vai responder pelos seus atos. Um exemplo, eu estou aqui passando para vocês, né, os ensinamentos, né, a escritura que foram inspiradas por Deus, que é a Bíblia. Então, você aprendendo, você obtendo o conhecimento, a sabedoria, e você errar, isso não vai ser culpa minha. A partir do momento que você aprende, adquire conhecimento e sabedoria, e você vem a errar, cometer o erro, é nada mais que justo a consequência ser toda sua. Ser toda sua. Então o intuito, né, o propósito das pessoas, assim como eu estou fazendo, te levando a palavra, né, de Deus, levando os ensinamentos, assim como todos nós fazemos, é instruir e orientar a todos, né, para que saibas sair, para que saibas distanciar do que não é correto, do que não é certo. E continuando a leitura: mas o inimigo quer fazer as pessoas acreditarem que tem a imortalidade independente de Deus. Olha o que o inimigo quer. Ele quer enganar, né? Ele quer passar a impressão, né, para as pessoas que elas são imortais, né?
independente de Deus. Que aí a Bíblia nos mostra e nos ensina que isso é totalmente errado, né? Ao contrário do que condiz, né? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, nos fala isso, ó. A isso a serpente disse à mulher: positivamente não morrereis. Você vê? A serpente disse isso para Eva. E ela acabou por acreditar. E a partir do momento que ela veio a consumir do fruto que não podia, né, no jardim do Éden, automaticamente ela herdou a morte, o pecado, né? O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Então aí que pergunta bem interessante, né? O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? O que será que os mortos sabem, né? Está no livro de Eclesiastes. Vamos achar aqui o livro de Eclesiastes. O Eclesiastes, meus irmãos, para quem tem um pouco de dificuldade aí para procurar, está depois de Provérbios, tá bom? Para ficar mais fácil aí a localização. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, nos fala assim, ó: pois os viventes estão conscientes de que morrerão. O que quer dizer? Nós viventes, nós temos a única certeza que nós vamos morrer, né? Quem está vivo sabe que vai morrer, isso é óbvio, né? Os mortos, porém, não estão conscientes de absolutamente nada. Então, quem morre, né, não sabe de nada. Nem tem mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Debaixo do sol seria na cova, tá? Na cova onde os mortos são enterrados, tá bom? Então, reformulando a pergunta: o que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Então, o que acontece? Por isso que na Bíblia fala que tem uma passagem na Bíblia, né, em que havia uma garota morta e foi pedido, né, para que Jesus fosse lá ressuscitá-la. E as pessoas estavam todas chorando, né, com a morte da garota, né, da garotinha. E Jesus, chegando lá, disse, né, para as pessoas que ela não estava morta, ela estava dormindo. Então, por isso que na Bíblia se diz que entramos em um sono profundo. Entramos em um sono profundo. E quando morremos, já não temos mais nada, não temos consciência, né? Porque quando a gente está num sono profundo, de nada mais sabemos, né? Estamos desligados, vamos dizer assim, desse mundo, né? A gente se desliga quando a gente está num sono profundo. É diferente de você estar dormindo com um sono leve, que qualquer barulhinho te acorda. O sono profundo não, é aquele que, indiferente da situação, você não acorda, né? Então os mortos, que acontece? Eles vão se esquecer de tudo, né? De seu amor, seu ódio, seu ciúme, tudo vai perecer, né? E de nada mais vão ter aproximação a Ele. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Do qual os mortos serão chamados para o dia de vossos julgamentos. Não é verdade? Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre o pó e a terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Então, por isso que diz que ela entra num sono profundo, que ela se desliga de tudo isso que veio
a dar surgimento, né, à sua vida. Não é verdade? Vamos ver o que nos fala aqui em Salmos 146. Salmo 146, versículo 4. Que nos diz assim, ó. 146. Sai-lhe o espírito, né? O sopro da vida, né? Ele volta ao seu solo. Nesse dia perecem deveras o seu pensamento. Então ele se apaga mesmo de tudo. Não lembra de mais nada. Por isso que a Bíblia muitas vezes também, né? Está escrito lá que não é para gente acreditar em adivinhações, né? Em espíritos, né? Todos esses tipos de coisa. Porque existem, né, pessoas que falam que conseguem falar com os mortos, que tem contato com os mortos, né? E na Bíblia aqui mesmo nos fala, né? Em Eclesiastes, que a partir do momento que a pessoa morre, ela se desliga de tudo. Essa vida que ela tinha aqui na Terra acabou. Não tem mais contato, entendeu? Não tem mais conversa, não tem mais nada. Por isso que temos que tomar cuidado. Que muitas vezes achamos que estamos falando com os mortos e na verdade não estamos. Então tome cuidado com quem é este espírito do qual muitos falam que estão conversando, hein? Tomem cuidado. A gente tem o livre-arbítrio de acreditar em o que quiser. Mas para quem segue a palavra de Deus, para quem segue as leis de Deus, ela é bem clara. Adorar somente a Deus e mais ninguém, né? Acreditar somente em Deus e mais ninguém. A partir do momento que você passa a acreditar em mais coisas, adorar mais coisas, aí fica complicado. Aí fica complicado, né? E para resumir aqui, ó, por isso é impossível que os mortos apareçam aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam. A Bíblia declara que eles não voltam. Lá no livro de Jó, que está antes de Salmos, né? Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Nos fala assim, ó. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. A nuvem certamente acaba e vai embora. Assim não subirá aquele que desce ao Seol, ou seja, né, aquele que desce ao túmulo. Não mais retornará à sua casa, e seu lugar não mais o reconhecerá. Até que ele venha, né? Torno a dizer para vocês, até que ele venha ser chamado, quando Jesus Cristo voltar, né? Ele vai ser chamado para o dia do seu julgamento. Aí quem está morto, né, virá em espírito para o dia do seu julgamento. Não tem sentimentos. É outra característica que nos fala aqui. Não tem sentimentos, né? E voltamos lá para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Você vê que está tudo pertinho os livros aqui, né? Porque o assunto está tudo focado próximo aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Também seu amor, seu ódio, seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Não planejam nada. Tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, e nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, um lugar para onde vais.
Então, o que quer dizer aqui? Tudo que a gente tem que fazer, todas as coisas que nós planejamos, nós temos que fazer em vida, em vida. Porque depois que nós formos enterrados, né, com a nossa morte, de mais nada será feito. O que deu para se fazer foi feito, o que não deu, não mais fará. Tá bom? Outra coisa, os mortos não louvam a Deus. Não louvam a Deus. Por isso que diz que é um sono profundo. No livro de Salmo, para finalizar aqui, meus irmãos, o Salmo 115 nos diz assim, ó. Vamos lá no Salmo 115. Salmo 115, versículo 17. Nos diz assim, ó. Os próprios mortos não louvam a Deus, nem quaisquer dos que descem ao silêncio. Então, meus irmãos, aqui nós conversamos um pouco do assunto que se diz o fim da morte, né? Começou uma explicação do que seria, né, a morte, o que aconteceria, né? O que acontece quando morremos, o que fazemos, né? Então, espero que tenham gostado e no próximo vídeo vamos dar sequência a essa leitura para a gente entender mais um pouquinho esse tópico, tá bom? Para quem está acompanhando meus vídeos, obrigado, que Deus os abençoe. Para quem está vendo pela primeira vez, eu agradeço se vocês curtirem. Se vocês quiserem se inscrever no canal, fiquem à vontade, tá bom? E conto com vocês no próximo vídeo para que nós venhamos a dar sequência nessa leitura, nessas explicações aí, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.